Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, direto da Caranga, para a gente falar de informações importantes do Corinthians. O Corinthians abriu conversas com o zagueiro top, eu vou trazer detalhes, mas depende da patrocinadora Master. Vou falar também de Fabrício Andileri. Realmente esfriou a negociação com o Fabrício Andileri? Eu vou te contar o que está acontecendo em relação à negociação com o lateral do Getafe, lateral argentino. Poucos treinos no Corinthians, há esse burburinho lá no CT Joaquim Grava de poucos treinos de Ramon Dias. Vamos falar também da cobrança, né, dos Gaviões e das torcidas organizadas em relação ao elenco após o empate ontem, que foi vergonhoso na Venezuela, e também Memphis Depay. Isso mesmo, Memphis Depay com 1,5 milhão a mais no bolso por conta de ontem, né, daquela assistência que ele deu para o gol de Carrillo. Tudo isso agora, Brasil, tá? Ó, likezão aqui, não esquece para me ajudar. Memphis Depay. Ontem o contrato dele, né, ativou ali, né, um gatilho que tem, né, foi ativado para ele ganhar 1,5 milhão a mais. Isso porque o Memphis Depay ontem, né, o camisa 10 chegou a 15 participações em gols, tá? Com a camisa do Corinthians desde que ele chegou ao clube e vai receber uma premiação no valor, tá? Ó, certinho, 1,575 mil, tá? É o que ele vai receber por ter participado do gol do Carrillo ontem com assistência. São 8 gols e 7 assistências, tá? Do Depay até agora com a camisa do Corinthians, né? Ele que realmente deu super certo, claro, teve as críticas ontem, enfim, mas o Depay é muito bom jogador e ganhou 1,5 milhão a mais, né? Eu tava pensando, né? Se o Corinthians marca 5 gols ontem com aquela premiação lá da patrocinadora Master, era 1,5 milhão, o que o Corinthians ia, né, gastar, na verdade, com o Memphis. O Corinthians não ia nem desembolsar esse 1,5 milhão, né? Na verdade, a patrocinadora Master, né, que ia pagar isso. Enfim, Memphis Depay com mais dinheiro na conta, porque meteu mais uma assistência, participou de mais um gol com a camisa do Corinthians. Deixa o like, comente aqui embaixo. Ó, seguindo com as manchetes, né, do Corinthians, os assuntos que a gente tem aí, né, para estar falando hoje, houve uma cobrança, tá, dos Gaviões da Fiel. O Ale até colocou, né, que conversou, né, com os jogadores, né, após o jogo, não gostou, né, do desempenho deles ali. Os torcedores organizados estavam ali. Eu falei isso, tá? Tem gente que fica criticando, né, a torcida organizada, que tava lá no avião, enfim. O Ale explicou a situação. Mas as pessoas parecem que não conhecem o Corinthians, velho. Se não tiver resultado, meu irmão, as torcidas organizadas vão cobrar, não tem jeito, sabe? Não tem conversa. Ontem já houve uma cobrança, porque assim, não é o fim do mundo. Mas o empate foi muito vergonhoso, né? Pela atuação, pela maneira que jogou. Foi de causar vergonha, porque o torcedor corintiano, ele tolera tudo, mas ele não tolera a falta de vontade. Podia perder, podia empatar, mas falta de vontade, do jeito que foi ontem, realmente não foi legal. E houve a cobrança, tá? Dos Gaviões, inclusive o presidente, o Alê dos Gaviões, colocou isso lá no seu Instagram. Comenta aqui embaixo e fala sobre esse assunto também, né, em relação à cobrança, se já merece cobrança esse time do elenco do Corinthians. Vem tomar um café comigo e dedo no like. Ó, uma fonte me disse, tá, no Corinthians, importante isso, que o Ramon Dias, ele tem dado poucos treinos táticos no Corinthians, lembrando muito a situação do Vanderlei Luxemburgo. Lembrando que são treinadores da mesma geração, né? Agora, em idade, eu nem sei se tem a mesma idade, mas enfim, até tem gente que faz essas críticas duras, né, ao nosso querido Ramon, dizendo que o Ramon é o Luxemburgo que habla, né? Enfim, essas coisas que vocês falam, que vocês são preconceituosos pra caramba. Tô brincando com vocês. Mas isso é verdade, tá? Estão falando que ele treina pouco a questão tática, tem que resolver mais na conversa. Depois que acertou o esquema losango, tem apostado mais nisso, aí tem feito mais treino de bola parada, de posicionamento, mas não tem testado variações. Isso tem feito falta, né? Durante os jogos do Corinthians, às vezes a marcação não encaixa, às vezes o losango não encaixa contra a marcação, né? Enfim, a gente sabe que às vezes o Corinthians está jogando e as coisas não fluem.
E o Ramon Dias, ele muda peças. Ontem, por exemplo, era 6 por meia dúzia as substituições, mas não houve mudança tática. O Corinthians sempre termina no losango. Eu acho o losango maravilhoso, já falei sobre isso. Memphis e o esquema losango, para mim, foram os pilares, né, da reação corintiana em 2024. Mas precisa ter, sim, uma segunda opção, um plano B, quando as coisas não estiverem fluindo, tá? Tem essa questão que é o time dos amiguinhos, que eu opinei ontem, e se fala lá dentro do CT Joaquim Grava, hein? O time dos amiguinhos se fala lá dentro. Já passamos isso com o Duílio, será que vai ocorrer isso agora de novo? Enfim, o alerta está ligado, tá certo? Então, ó, comenta aqui embaixo, deixa o like e comente aqui embaixo o que que você acha dessa questão do Ramon. Será que tá faltando treino mesmo? Será que esse negócio de muito oba-oba, muito evento, né? Enfim, muita amizade atrapalha? Comenta aqui e deixa o seu like. Olha só, vamos falar de Fabrício Andileri. Quero deixar uma coisa aqui bem clara para vocês, né? O GE trouxe a informação que o negócio esfriou em Corinthians e o lateral esquerdo argentino, que pertence ao Getafe, tem contrato até o meio do ano que vem com o clube espanhol. Eu já havia trazido para vocês o que o GE trouxe, ele só usou o termo esfriou. Mas eu não vou usar esse termo ainda, tá? Porque na verdade faz parte da negociação. Primeiro, eu trouxe a proposta, né? Eu achei até que algumas pessoas foram, até faltaram com ética comigo, porque não deram crédito, porque cravaram. Não, não é porque cravou que não tem que dar o crédito. Eu dei a proposta em primeira mão. Então, no sábado, eu trouxe a informação que houve proposta do Corinthians. O Corinthians se acertou com o jogador, mas ainda não tinha conseguido a liberação com o Getafe, né? Aí tem pessoas que falaram que estava já encaminhado e contratado para não dar o crédito, né? Enfim, por isso que eu falo, tem que tomar cuidado. Eu tenho tomado essa postura com Augusto Melo. Eu não tenho cravado, eu tenho dado proposta, tenho dado quando avança, acerto com o jogador, mas com a diretoria do Augusto Melo é uma coisa, vem de Deus isso, é uma coisa que eu estou usando isso desde o início do ano passado, de não estar cravando, né? Porque tudo pode acontecer numa negociação, ainda mais envolvendo essa diretoria que é confusa, muitas vezes, né? Como são todas, né? Na verdade, a maioria, né? Então, olha só, em questão do Andileri, o que que pega então? O que pega, na verdade, é aquilo que eu já falei para vocês, gente. O Corinthians acertou com o jogador, precisa acertar com o Getafe. E o que que o Corinthians quer? O Corinthians quer que o jogador, olha só, o Corinthians quer que o jogador consiga a sua liberação lá e abra mão de uma grana. Foi o que eu trouxe. Então, e outra, depois que eu soltei essa informação, me mandaram a entrevista do Emiliano, que eu não tinha visto. Ele deixa isso a entender na entrevista. Ele fala, depende do jogador. Pega essa, meu irmão. E eu trouxe essa informação para vocês, tá? O Corinthians quer que o jogador, ele lá, não é que ele pague a multa dele, que não é a multa total, mas o clube aceita liberar ele se ele abrir mão de algumas coisas que ele tem para receber. E ele não quer. Então o Corinthians vai ter que desembolsar alguma coisinha, tá? Porque não dá para querer só contratar de graça também. Enfim, vamos ver o final dessa história. Tem 8 dias ainda para resolver, tá? Por enquanto é isso. Não é que esfriou ou esquentou. Tá do mesmo jeito, tá? Deixe seu like aqui, comente aqui embaixo. Ó, deixa o like aqui, comente aqui embaixo. Agora vem informação exclusiva. Aqui do celular, hein? Será que o áudio tá bom? Né? A acústica do carro é boa? Eu vou fazer outra coisa aqui. Corinthians negocia com um zagueiro top, tá? O Corinthians abriu conversas com esse zagueiro e eu vou te trazer detalhes agora. É exclusivo. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Isso. Segura essa! Corinthians negocia com um zagueiro que é de seleção. Só não me falaram se é de seleção brasileira ou alguma seleção de outro país, entendeu? Mas me falaram que é um zagueiro top para chegar, para ser titular e que teve passagens pela seleção, por seleção, tá? Não sei, não consigo garantir para vocês se é brasileira, se é argentina, se é espanhola, enfim, não dá para saber se é na Europa, mas me falaram que é um zagueiro top, que o Corinthians abriu conversa, só que é um zagueiro caro e que o Corinthians precisa. Então, eu tô trazendo detalhes, tá? Eu só não tô trazendo o nome, mas lembre-se que antes de trazer o Andileri, que todo mundo confirmou que existiu, que existe a proposta e a negociação que tá rolando ainda, eu já havia feito 2 vídeos falando que o Corinthians estava em busca de um lateral, tá? Então eu tô aí, eu tô caminhando, tá? Eu busco a notícia.
Corinthians negocia com um zagueiro top que jogou em seleção, não sei se é brasileira, europeia ou sul-americana, enfim. Só que é um zagueiro top que o Corinthians precisa da patrocinadora Master. O Corinthians abriu conversas com a patrocinadora Master, tá? Não vou citar o nome aqui por conta, né, do YouTube, mas vocês sabem quem é. E para o Corinthians avançar, depende da patrocinadora querer ou não investir nesse zagueiro e entender que ele é midiático ou não, tá bom? Então, informação importante para vocês. Corinthians volta a focar em zagueiro por conta aí, né, das falhas do André Ramalho, enfim, e do desempenho dos seus zagueiros em 2025, né? Uma pessoa falou para mim, pô, o melhor zagueiro hoje é o da base, entendeu? Então, assim, o Corinthians tá muito confuso no planejamento. O Corinthians terminou o ano planejando buscar um zagueiro. Começou o ano dizendo que não ia precisar mais de zagueiros, tá? Apostando muito no Kaká. O Fabinho aposta muito no Kaká. O Fabinho Soldado ama o Kaká. E aí eles acharam que não ia precisar de zagueiro, porque tem o Kaká, tem o Tchoca para reserva, né? Tem o Gustavo Henrique, tem o André Ramalho, enfim. Eles acharam que não iam precisar. Mudaram de ideia. Agora mudaram de novo de ideia, entendeu? Não é que a gente muda de informação, não. Eles mudam de projeto e de ideia mesmo, tá? É igual o jogador. A gente fala, a gente critica que joga mal, a gente fala que joga bem. Não é que a gente mudou a opinião. Eles mudaram de futebol, meu amigo. Então, informação importante e exclusiva. O Corinthians busca um zagueiro, abriu conversas com esse zagueiro. É um zagueiro top. É um zagueiro que jogou em seleção, tá? Não sei se joga ou jogou, tá? Mas me falaram isso, que com passagem por seleção, e é um zagueiro caro. Então o Corinthians precisa da patrocinadora Master. Agora vai depender da patrocinadora querer investir ou não nesse zagueiro, beleza? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que coisinha, hein? Displicência e marra explicam esse empate horroroso na Venezuela de um Corinthians que jogou pro gasto, achou que venceria a qualquer momento e voltou com um empate contra o Universidade Central. Vai ter que jogar muito aqui na volta. E esse jogo, mais uma vez, escancarou algumas verdades. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Gente, a estreia do Corinthians na Libertadores 2025 foi muito diferente daquilo que a gente imaginava. E um alerta, tá, gente? A Libertadores nem começou ainda pro Corinthians. Se esses jogadores, se o técnico Ramon Dias, eles não se deram conta ainda, o Corinthians precisa passar por essa fase, passar pela outra fase, para só então começar a Libertadores. Eu sei que já começou, mas não começou, né, gente? Não entrou nem na fase de grupos. É pré-Libertadores, beleza, o Botafogo foi campeão ano passado entrando na pré, mas passou pelas duas fases. E o Corinthians ainda pode passar pelas duas fases, mas vamos acordar, galera, vamos acordar. O Corinthians visivelmente achou que venceria o natural. Pelo menos foi essa a impressão que os jogadores nos passaram. Um primeiro tempo de muito domínio, amplo domínio, revelando exatamente essa diferença técnica entre as duas equipes. Gente, uma equipe estreante na Libertadores, com apenas 4, 5 partidas esse ano. Os caras mal, sexto colocado no Campeonato Venezuelano. Nem dá para comparar aqui folha de pagamento, investimento, valor de jogador, porque, gente, é ridículo, não dá para comparar. Mas a Libertadores é traiçoeira. Jogos de mata-mata são traiçoeiros. E se você dá chance pro azar, que foi o que o Corinthians fez, você corre riscos. Ou não aprenderam nada com Tolima, Guarani do Paraguai, entre outros tantos. O Corinthians já se atrapalhou nessa fase algumas vezes. Mas não pode deixar isso acontecer, até pela expectativa gerada, pelo investimento feito, pela maneira como o time termina o ano passado, pela maneira como está esse ano, inclusive, sobrando em pontos no Campeonato Paulista, mesmo que o desempenho ainda deixe a desejar em alguns pontos. Mas, poxa vida, tem time o suficiente, e tinha, com titulares ou reservas, eu insisto, para poder vencer e vencer bem. E poderia ter vencido a ponto de golear a Universidade Central. Não que tenha criado tantas chances assim, com bola na trave, goleiro defendendo, não é isso. Mas é isso que mais chama a atenção. O Corinthians chegou. Chegou, teve volume, trocava passes. Quando chegava para definir a jogada, era um toque a mais, era uma firula aqui, era um passe para lá, era Não, gente, não. Aí não. Vamos jogar sério. Vamos jogar sério. O Corinthians não respeitou o adversário, a competição e especialmente o seu torcedor. Não fez isso. Foi um jogo modorrento. O primeiro tempo, até vou te dizer, como tinha o segundo ainda a disputar, e o primeiro tempo termina 1-0, eu pensei, gente, segundo tempo é papo de enfiar mais 2 ou 3 e acabou. E aí o Corinthians simplesmente tira o pé, não vou entrar nessa dividida aqui, toca a bola pra cá, recua, daqui a pouco a gente consegue um gol. E aí
E aí o que aconteceu? Foi desperdiçando oportunidades, menos até do que no primeiro tempo. Chegou uma outra vez ali e tal, mas nem conseguiu agredir tanto. E aí começou a dar campo para a Universidade Central. E aí a UCV, com a entrada do Zapata, de novo, nas costas defensivas de 3 jogadores que assim, estão terrivelmente mal em 2025. O lateral esquerdo, Hugo, o lateral direito, Mateuzinho, e o zagueiro André Ramalho. Eles estão péssimos. O André Ramalho, eu ainda dou um desconto e dou crédito pra ele, porque eu acho ele um baita zagueiro. Ele não começou ainda 25, tá? Bota o Félix Torres, olha o que eu vou dizer, que tá jogando muito mais do que ele. E o João Pedro nem se fala. Um pecado que o gol tenha sido contra dele, porque ele não teve culpa nenhuma, né? A bola bateu nele e não dava mais tempo de tirar, porque é o principal zagueiro do time. E depois é o Félix Torres. O André Ramalho tá jogando no nome. De novo nas costas dele, de novo numa bola aérea sobre ele. Tá estranho. E os laterais, gente, assim, vamos lá, vou tentar ter a parcimônia necessária aqui. O Mateuzinho termina bem o ano, é um cara corintiano, identificado, deu volta por cima, melhorou inclusive em relação a ele mesmo, porque ele começa o ano muito mal, depois ele termina o ano bem, beleza, tá tudo certo. Isso vale pro Matheus Bidu também, que tem uma questão de negociação aí que daqui a pouco tá sendo escanteado. Pro Hugo. E aí a gente tem que chegar numa triste realidade. O Mateuzinho não é solução pro Corinthians, o Matheus Bidu não é solução pro Corinthians, o Hugo não é solução pro Corinthians. Esses caras não podem jogar. Eventualmente, você depender de um Mateuzinho, que é um cara abnegado, que é um cara que cumpre função, vá lá, tê-lo no grupo. Não acho que o Corinthians fez um investimento até mais do que a gente imaginava nele, mas ok você tê-lo no grupo. Ele não pode ser a tua solução, aquele jogador para resolver a tua lateral direita. Ele não é. Na lateral esquerda, não há esse jogador. Porque o que eu imaginava que pudesse ser, que seria o Diego Palacios, eu cito ele todo o vídeo aqui, mas eu meio que desisto, né? Porque a disputa me parece estar entre Hugo e Bidu. E vamos combinar que pro nível do Corinthians, porque o Corinthians está montando em termos de equipe, de perspectiva, de investimento, não são esses jogadores. O Angileri vai chegar, tá bom, acho que resolve a lateral esquerda. E aí, sei lá o que faz com os outros dois. Agora, na direita, o Mateuzinho precisa de uma sombra. Ele até teve ano passado, que era o Fagner, que a gente sabia que tinha que ir embora, que não dava mais e tal, mas ele acho que melhorou o seu nível no final do ano passado. Esse ano ele não pode ser a voz única na lateral direita. Não dá, gente, não dá. Porque de novo nas costas dele, como de novo nas costas do Hugo, como de novo nas costas do André Ramalho. Então tem algumas coisas que estão definindo, jogando na cara da diretoria do Corinthians, do tipo, e aí? Beleza, você investiu em Memphis, Garro, Yuri, que daqui a pouco pode até sair, Thales Magno, que tem contrato só até metade do ano, beleza, pode ficar mais tempo. E na defesa? É isso mesmo? É o Félix Torres que vai ser o teu principal zagueiro esse ano? E se for, tá bem, mas isso diz muito, né? As laterais. São essas laterais que o Corinthians vai encarar uma temporada? Então, assim, esses jogos, eles servem pra isso. Eles servem pra isso, pro lado ruim. Porque se o Corinthians enfia 5, 6, não serve muito como parâmetro. Mas, ok, cumpriu a obrigação. Agora, quando ele não consegue, e por culpa própria, quando ele começa a dar toquinho de lado e no segundo tempo tira o pé e começa a tentar jogar de forma infiltrada, né? Sendo que os caras estão, obviamente, fechados ali, porque estão na deles, né? Estão tentando ali garantir um resultado, e aí você não tem cruzamento, e aí vai no teu lateral, o lateral só recua a bola, e aí tu não tem uma jogada, tu não tem uma finalização de média distância. Um Corinthians que não quis ganhar o jogo, quis ficar com a bola, quis dosar, porque achou que 1-0, beleza, depois a gente resolve em casa. Tomou um empate. Então, assim, tem algumas coisas nesse jogo. Postura lamentável dos jogadores, lamentável. O senhor Memphis Depay, o senhor joga muito. Primeiro tempo foi dele, mas podia ter resolvido mais, né? Podia ter, na hora de dar um toquinho a mais, no ponto futuro, finaliza, irmão. Você é pago pra isso, e muito bem pago. O Yuri, no segundo tempo, tirou uma bola do goleiro meio que com nojo, assim, depois de uma trombada do Garro. E olha que teve um lance que não foi pênalti, né? Nem bateu na mão do Tchoca, mas é esse o risco. Porque você vai desperdiçando chance e tal, os caras chegaram num gol contra, daqui a pouco, sei lá, bate na mão do Tchoca ali, poderia ter batido, o juiz marca pênalti e aí perde o jogo.
Aí os caras vêm, fazem um ferrolho aqui, uma retranca, você não consegue ganhar o jogo, acabou a Libertadores, acabou pro Corinthians. Já pensaram nisso? Nossa, Chico, você tá exagerando, você tá sendo fatalista. Não, gente. Eu tô alertando porque, assim, é começo de temporada e não dá pra vacilar nesse tipo de jogo. Eu não imaginei que o Corinthians ia sofrer nesse tipo de jogo. Pô, no próximo confronto, o Corinthians passando, provavelmente o Barcelona de Guayaquil, que é uma equipe muito mais tradicional. Isso ainda sem entrar na fase de grupos. Então você vai tratar a Libertadores da América assim, desse jeito, já no teu primeiro jogo. Então aqui, ó, vamos acordar, que sirva de lição. O Ramon Dias falou, deixamos de correr. Por que deixou de correr? É óbvio que eu vou cobrar do técnico também. O técnico que tá... Que tipo de preleção ele deu pra esses caras? É claro que os jogadores são os mais responsáveis, tá? Os maiores responsáveis. Mas o treinador, ele tinha obrigação de dar um sacode nesses caras. Como tem a obrigação de fazer um sacode, dar um sacode neles agora, pro jogo da volta. Tem que enfiar uma sacola aqui na volta. Não vou admitir menos que isso, tá? Porque a diferença técnica ela é discrepante, ela é oceânica, ela é abissal, ela é bizarra, gente. Então o Corinthians tem que fazer valer isso, mas podia já estar descansado. Podia dar folga, podia dar festa pro Memphis Depay, pra quem quer que seja, evento, programa no Altas Horas. Vai ser feliz, Memphis. Não precisa jogar semana que vem se tivesse enfiado 3, 4 nos caras, mas não enfiou. E aí? E aí agora vai ter que resolver. Não dá pra correr esse risco, gente. Vale grana, vale investimento de uma Libertadores que nem começou ainda. Não dá pra tratar dessa forma. Corinthians perde o Ranieri muito cedo no jogo por uma lesão muscular. E aí entra prematuramente o Breno Bidon, que é maravilhoso. Eu amo o Breno Bidon, adoro ver o Breno Bidon jogar. Mas até ele se contaminou. No segundo tempo ele estava dando toque de letra, perdendo bola no meio campo. Firulento. Não é Bidon, você veio da seleção, não mete esse salto, não mete essa marra. Você joga muita bola, você vai ser vendido por 30, 35 milhões de euros, mas para com isso. Titular absoluto, tá? Ele joga demais. O Bidon joga demais. André Carrilho fez o gol, jogou demais enquanto esteve em campo. Mas no segundo tempo, cara, tava todo mundo meio... O que aconteceu no intervalo? Os caras chegaram, gente, fizemos 1-0, agora o segundo tempo a gente só toca a bola e beleza. Foi isso que combinaram? Deu errado, tá? Quero dizer pra vocês, deu errado. Tomaram um empate. E agora tem que ganhar o jogo. Porque se empatar vai pra pênalti. Tem que ganhar o jogo semana que vem. Ah, mas vai ganhar fácil. Tem que ganhar e ganhar fácil. Tem que ganhar. Tem que amassar. Porque senão a gente vai chegar à conclusão de que em jogo grande, no jogo que... Tô considerando esse jogo grande. Porque era, né, gente? Era o jogo do ano pro Corinthians. Era o principal jogo do Corinthians até agora. Ainda não chegou a fase de mata-mata do Paulista. E no jogo contra o São Paulo, por exemplo, que não tá jogando porcaria nenhuma no Paulista agora. Na primeira fase tomou um totó. Depois tomou um totó do Palmeiras e por um acaso empatou o jogo. Então assim, vamos lá, gente. Vamos lá. Que na hora do vamos ver, o Corinthians tá dando uma vacilada. E tem time pra chegar. Só que precisa corrigir muita coisa. Laterais e defesa. Não dá pra pensar só do meio pra frente. O Rodrigo Garro, eu vou dar o desconto que obviamente a questão física pesou. Ele ficou 2 meses sem entrar em campo. Então ele entrou muito bem, ele chegou muito bem na sua volta, mas era natural que ali no terceiro ou quarto jogo a parte física ia pesar. E aí tem todo o contexto, né, dos caras estarem meia bomba. E ele não entrou no dinamismo do jogo. Não dá um chute a gol, cara. Pô, finaliza. Você tem qualidade pra isso. Tentou algumas inversões de bola e tal, chamou o jogo. Foi bastante caçado o Garro e tal, mas muito menos do que o Garro que a gente conhece. O Yuri, eu também não vou dizer que ele foi tão displicente assim, a não ser essa bola que ele tentou aí com nojo, né, tirar do goleiro e tal. Pô, enfia o pé na bola e faz o gol, caramba. Porque o Yuri é um cara que briga, um cara que tenta, mas até ele, né, perdeu o gol, perdeu chance, perdeu... Assim, pouca coisa se tira, né? O Hugo acho que fez a parte dele, fez uma puta defesa no gol que acabou sofrendo. Mas assim, que fique a lição. Que fique a lição de coisas que precisam ser corrigidas, de contratações que precisam ser feitas para o sistema defensivo e também, senhor Ramon Dias, quando ele preserva o trio ofensivo, Garro, Memphis e Yuri no segundo tempo, até entendo. Mas assim, falta agressividade e talvez faltem peças.